Sr. Deputado José Rafael Nascimento, faz favor. Sim. Quer explicar? Obrigado. Senhores Presidentes da Câmara e da Assembleia Municipal, Senhores Vereadores, Presidentes de Junta e Deputados Municipais. Ponto 1. Começamos por fazer referência ao último número do Boletim Municipal, número 119, de que o Sr. Presidente da Câmara é o diretor, para manifestar algumas perplexidades. Linha A. Este número cobre o período de março a abril de 2022, enquanto o anterior, o número 118 do Boletim Municipal, cobriu o período de agosto a outubro de 2021, durante o qual, como todos sabemos, se realizaram as eleições autárquicas, ficando de fora, portanto, o período de novembro de 2021 a fevereiro de 2022. A explicação parece estar no editorial assinado pelo Sr. Presidente da Câmara, em que afirma, e eu cito, 10 meses depois da última edição desta publicação, estamos de regresso. Um longo período de interregno imposto pela legislação que proíbe a publicação de comunicação institucional em períodos eleitorais, num período em que a nossa comunidade foi chamada a participar nas eleições autárquicas, legislativas e na eleição intercalar para a Assembleia de Freguesia de Alvega e Concavada. Fim de citação. Ora, na realidade, entre 31 de outubro de 2021 e 1 de março de 2022, o intervalo é de 4 meses e não de 10. E, ao contrário do que se afirma, a legislação não proíbe a publicação de comunicação institucional em períodos eleitorais, senão os municípios não funcionariam. O que proíbe é a propaganda ou publicidade institucional. É isso que consta no diploma legal. O que levou a Comissão Nacional de Eleições, CNE, a instaurar um processo de contraordenação ao Presidente da Câmara Municipal de Abrantes, alegadamente por ter usado o novo cartão sénior como instrumento de propaganda ou publicidade, o que configuraria uma violação da lei eleitoral. Esta distinção entre comunicação e propaganda é fundamental, pois o Sr. Presidente, ao suspender temporariamente o Boletim Municipal, o que não fez no período das eleições autárquicas de setembro de 2021, sendo legítimo tirar-se daí ilações, acaba por considerar implicitamente que o Boletim Municipal é usado como meio, entre aspas, de propaganda, onde nem sequer houve o pudor de evitar, no último editorial, o tal número 119, a referência ao seu slogan de campanha eleitoral. Escuso de lembrar qual foi. Mas permitam-nos a ironia. Para que usar o Boletim Municipal para propaganda, quando o blog e a página Seguir Abrantes, de que o Sr. Presidente desconhece a pertença, fazem exatamente a mesma propaganda, ainda por cima, de forma graciosa? Perguntamos, não valeria a pena conhecer a quem pertence tão benemérito projeto? A linha B. Relativamente às publicações periódicas editadas pela administração local, como é o caso do Boletim Municipal, já aqui chamámos a atenção em fevereiro próximo passado, citando a ERC, Entidade Reguladora para a Comunicação Social, e vou citar, para a obrigação de veicularem a expressão das diferentes forças e sensibilidades político-partidárias que integram os órgãos autárquicos. Fim de citação. O que manifestamente continua a não acontecer. Lembro, a quem precisar de ser lembrado, que a Câmara Municipal é de Abrantes e não do PS. E que o Presidente da Câmara é de todos os cidadãos e não apenas de quem o elegeu. Linha C. Finalmente, queremos solicitar a correção, por errata, na próxima edição do Boletim Municipal, do erro grave cometido na página 52, deste número 119, onde falsamente se afirma que o movimento Alternativa Com votou contra a transferência de competências no domínio da ação social, pois foi exatamente o contrário. Nós votámos contra o adiamento da transferência dessas competências para o município e fomos, como todos sabem, a única força política a fazê-lo. Esperamos que no próximo boletim essa errata seja feita. Ponto 2. Sobre a transferência de competências na área da saúde. O Sr. Presidente da Câmara assinou em 21 de março o respectivo auto, prevendo um pacote financeiro anual de 723.821 euros, tendo afirmado, cito, que este é o valor adequado que resultou de uma negociação entre as partes. Fim de citação.
Não duvidamos. Contudo, até ao momento e ao que sabemos, apenas 1 em cada 6 municípios aceitou esta transferência de competências. E há uma polémica instalada entre vários municípios e a Associação Nacional de Municípios Portugueses, tendo o autarca socialista de Vila Nova de Gaia e julgo da área metropolitana do Porto, alertado para custos que não estão a ser considerados, como abonos de falhas, seguros de edifícios e de acidentes pessoais, contribuições para a Caixa Geral de Aposentações e à DSE, ou a revogação unilateral de protocolos, em vez de ser transferida à posição contratual. Ainda neste âmbito, o Portal Municipal de Abrantes informa que a assunção de competências no domínio da saúde, por parte do município de Abrantes, visa, e cito, minimizar o problema da falta de médicos de família. Fim de citação. E levar o Presidente da Câmara a assumir o compromisso de, cito, sempre que necessário, interceder junto das entidades competentes no sentido de encontrar soluções que minimizem a falta de profissionais de saúde. Fim de citação. A nossa pergunta é: tem o Sr. Presidente plena confiança no processo de transferência de competências da Administração Central do Estado para o município, tal como está a decorrer, e nas respostas dadas pelo Ministério da Saúde em matéria de afetação dos profissionais de saúde de que Abrantes necessita? Mais uma pergunta neste âmbito. E ainda, no âmbito geral das transferências de competências, para quando a avaliação financeira das transferências já concretizadas há mais de 1 ano? Ponto 3. Sobre a higiene e limpeza urbana, ao que julgamos saber, Abrantes nunca teve um verdadeiro regulamento de higiene e limpeza urbana. Apesar de o regulamento que vigorou entre 1998 e 2009 ou 2012 se designar Regulamento de Resíduos Sólidos, Higiene e Limpeza Pública, mas só contemplar a vertente de resíduos sólidos urbanos, que é o que está em vigor. Este vazio normativo contribui, em nossa opinião, para prejudicar a desejada manutenção do ambiente urbano, ao gerar ou permitir constantes críticas mútuas entre os cidadãos e a autarquia relativamente à falta de limpeza do espaço público. De facto, não está claro o que compete a quem, chegando-se a responsabilizar a cidadania abrantina e até, pasme-se, o orçamento participativo. A pergunta é: para quando a elaboração de um regulamento de higiene e limpeza urbana ou pública, o qual defina com clareza as responsabilidades de todos os atores urbanos, incluindo as necessárias ações de educação, informação, consciencialização, fiscalização e penalização? Ponto 4. Sobre o orçamento participativo de Abrantes, queremos dar conta de que o Movimento Alternativa Com promoveu esta semana, anteontem mais exatamente, um debate cívico sobre este importante instrumento democrático, para o qual foram convidadas todas as forças políticas e os principais órgãos municipais, tendo comparecido quem achou por bem fazê-lo. Uma pena que não pudéssemos ter contado com a contribuição do Sr. Deputado Tiago Ricardo, que certamente apreciaríamos. E, além disso, ouviria outras opiniões. Sem prejuízo de outras recomendações que oportunamente faremos chegar ao Executivo Municipal, um compromisso, julgo que assumido pelo Sr. Vereador Vasco Damas, consideramos que o município de Abrantes deveria ponderar, desde já, a adesão à rede de autarquias participativas, ou RAP, atualmente presidida pela Câmara Municipal de Valongo e integrando mais de 60 municípios. Rede essa que propõe uma carta de qualidade dos orçamentos participativos em Portugal. O orçamento participativo, que em Abrantes sobreviveu apenas 3 anos, com certeza que foi iniciado pelo Partido Socialista, era quem governava o Conselho, tendo sido bruscamente suspenso em 2019, deverá, em nossa opinião, ser urgentemente retomado e reforçado, garantindo-se a sua anualização. É um equívoco, ou mesmo uma falácia, pensar-se que a democracia pode ser interrompida ou que o orçamento participativo impede o município de apoiar os investimentos requeridos pelas associações do Conselho. Apoio esse que, em nossa opinião, deveria também ser anual. Relativamente à execução dos projetos, e prevendo a legislação que sejam incorporados no orçamento municipal do ano seguinte, perguntamos ao Sr. Presidente da Câmara quantos projetos estão ainda por concluir e se já foram todos incorporados, como manda
o regulamento legal incorporados no orçamento municipal. Ponto 5 e último. Finalmente, referir que, em entrevista dada ao programa Conversas para Todos, da ESTA, o professor José Alvejana anunciou que é possível, e cito, que é possível que o Clube de Filosofia de Abrantes vá acabar porque estamos já com uma história de 10 anos, mas as pessoas continuam cá. Fim de citação. Ouvimos com preocupação este anúncio e esperamos que o Clube de Filosofia de Abrantes se mantenha vivo e cada vez mais dinâmico, recebendo os apoios que merece. Soubemos recentemente que, e cito, desde 2017, um conjunto de jovens filósofos abrantinos, e digo eu, que vai no dia 7 de julho participar nas atividades da Maratona de Leitura da Sertã, continuo a citar, ajuda a construir o singular Festival de Filosofia de Abrantes, o qual, como se sabe, esteve em vias de desaparecer exatamente em 2019. Aliás, não foi realizado em 2019, voltou a ser realizado em 2020. Não podemos permitir que os projetos de sucesso que marcam Abrantes e projetam o município além fronteiras, como neste exemplo que acabei de dar, na Sertã, sejam abandonados. Devemos proteger o que é bom e é nosso, confiando e empoderando cada vez mais a cidadania ativa e participativa. Obrigado pela atenção. Contem connosco, nós contaremos sempre convosco. Obrigado, Sr. Deputado.